o Senhor possa nos falar nessa noite, abençoando e edificando a cada um de nós, ó Pai. Por isso, ó Senhor, nós queremos, no nome de Jesus Cristo, clamar a manifestação do Teu poder e da Tua pessoa em nosso meio. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. A família, biblicamente, ela é um projeto de Deus. O pastor e reverendo Nilson do Amaral Fanini, grande líder batista nacional e internacional, falava sempre assim, no que era o seu ministério Reencontro: família, projeto de Deus. Foi Deus quem criou a família. E a família, ela biblicamente é retratada como um pilar fundamental de toda a sociedade humana. Ela é o lugar, e deveria assim ser, nos moldes bíblicos, um lugar sagrado, onde ensinamos, onde transmitimos os valores e a fé para todas as gerações. O desejo de Deus é, de fato, abençoar as famílias. Assim, o Senhor prometeu e disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio do quê? Por meio da fé. Seriam todas as famílias abençoadas. O desejo de Deus é isto: abençoar a todas, mas verdadeiramente a todas as famílias. Muitos são o que nós poderíamos falar dos pilares, daquilo que sustenta uma família. Como cristãos, uma das coisas que nós podemos dizer que um pilar fundamental para sustentar qualquer família é Jesus Cristo. Essa é a máxima que falamos daquela palavra do apóstolo Paulo ao carcereiro em Filipos, que Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e toda a tua casa, toda a sua família. Jesus é este ponto fundamental e que todos nós necessitamos em nossa vida e em nossa família. Há outras coisas importantes, sumamente importantes, como a palavra de Deus. Nós precisamos estar transmitindo, ensinando, meditando, dialogando uns com os outros em família sobre a palavra de Deus. Isso sustentará a nossa família como a casa construída na rocha. A rocha que é tanto a pessoa de Jesus Cristo como a palavra de Deus. Nós devemos edificar a nossa casa, seja a nossa vida, seja a nossa família, na palavra de Deus, na pessoa de Cristo. Mas existem outros pilares importantes. Pilares como a fidelidade. A fidelidade é essencial para a manutenção da firmeza de uma família. Eu não estou falando apenas da fidelidade conjugal entre marido e esposa, entre esposa e marido, mas sermos fiéis em família, fiéis uns aos outros. Pais fiéis aos filhos, filhos fiéis aos pais.
Eu não estou falando apenas sobre a questão da fidelidade e de casos extraconjugais que são uma manifestação de infidelidade, mas nós temos que ser fiéis plenamente em tudo. Há, por vezes, casamentos em que não existe uma traição, por assim dizer, mas existe uma situação que nos tornamos relapsos, que não cuidamos como devemos cuidar. E quando nós somos relapsos e não cuidamos uns dos outros como deveríamos cuidar, e não nos apoiamos e sustentamos uns aos outros como deveríamos apoiar e sustentar, isso também é ser infiel. É não ser cumpridor do compromisso. O compromisso que temos quando aceitamos ter uma aliança com uma pessoa para toda a nossa vida. O compromisso não apenas num casamento, mas um compromisso, por exemplo, quando nasce um filho, quando descobrimos que uma nova vida fará parte da nossa família e nos comprometemos com aquela vida. E nos comprometemos com aquela vida não apenas durante a sua infância, nos comprometemos com aquela vida por toda a nossa vida. Isso também é fidelidade. Fidelidade também é quando nós temos fidelidade nos nossos planos, quando nós compartilhamos os planos, quando nós não fazemos as coisas à revelia ou fazemos as coisas sem o conhecimento dos demais. Não, nós somos fiéis. Nós temos que ser fiéis. Isso, como eu disse, é um dos pilares fundamentais, assim como o respeito. O que sustenta um relacionamento? Meus irmãos, uma das coisas que mais sustenta um relacionamento é o respeito que nós temos uns pelos outros. Filhos precisam respeitar pais, mas pais, igualmente, precisam respeitar filhos. O esposo precisa respeitar a esposa precisa respeitar o seu marido. E se o respeito for removido, o relacionamento está destruído. De modo que nós precisamos nutrir, nós precisamos guardar, nós precisamos sustentar todas essas coisas. Ainda eu poderia dizer o amor. O amor, o pleno amor. O amor, tanto como amar incondicionalmente. Amar sem interesses, não buscando o seu próprio interesse, mas buscando o interesse daquele a que se ama. Esse amor tão importante que nós devemos ter, o amor também, que é o amor de gostar, não apenas amar, mas também gostar, gostando uns dos outros. E o gostar é algo que podemos crescer gostando mais, assim como podemos diminuir gostando menos. E por isso nós temos que cuidar de todos os aspectos do amor, especialmente dentro da família, a afeição. Sabe, a Bíblia fala até mesmo sobre a igreja que nós devemos nos relacionar com ternos afetos de misericórdia. A afeição, ter afeto por alguém, é uma das características principais nesse amor em família.
e que deve ser uma característica do amor em família dentro da igreja. Esses ternos, há uma ternura. Família tem que ter ternura. Relacionamento familiar não é só responsabilidade, não é só disciplina. Relacionamento familiar não é só cumprirmos o que temos que cumprir, como nos cabe cumprir, mas termos afeição um pelos outros. Afeição pelos que estão próximos, afeição pelos que estão mais distantes, mas sempre termos afeição, aquela afeição que não apenas se preocupa, mas aquela afeição que cuida, que ampara, que abraça, que acolhe. Todas essas coisas são importantíssimas, como a própria fraternidade, como temos o amor fraternal, amor de irmãos para com os irmãos. E muitas vezes o amor fraternal é um dos maiores desafios que há na vida. E se você não crê, basta ler as narrativas das Sagradas Escrituras e ver o problema que alguns tiveram entre os seus irmãos. Pergunte a José sobre como ele sentiu o amor fraternal. Pergunte a Davi. Pergunte a tantos personagens das Sagradas Escrituras como foram as crises familiares. E que nós realmente necessitamos sustentar firmemente famílias que não se abalem. E estes pilares, estes pontos fundamentais, não somente estes que eu citei, mas outros que poderíamos estar citando aqui, porém esse não é o nosso propósito. O nosso propósito hoje, no culto da família, é que nós possamos despertar para uma coisa. E o que eu quero dizer a você, de uma forma muito simples, muito direta, muito resumida, é: faça o que Deus te disse para fazer. E saiba que se você não fizer como Deus te disse para fazer, consequências acontecerão em sua vida e em sua família. Mas faça para com a sua família o que Deus te disse para fazer. Quando nós pensamos em família e nós pensamos em salvação de família, talvez a história bíblica, o personagem bíblico que mais vem à nossa memória seja Noé. Porque num mundo perdido e condenado, Noé salva a sua família. Deus diz a Noé o que acontecerá e fala a Noé que ele construa a arca, que ela em si representa a salvação. Billy Graham, num maravilhoso sermão, utilizando essa ilustração, compara a arca à própria pessoa de Cristo. E disse que no meio do juízo, apenas se pouparam ou foram poupados aqueles que estavam na arca. E de igual maneira, num juízo já decretado sobre todo este mundo, apenas os que estão em Cristo estão salvos do juízo que vem sobre esse mundo. De modo que nós temos que estar em Cristo. A narrativa de Noé é algo interessante, que ele e sua família entraram na arca, que Deus lhe disse, construa a arca, que Deus também lhe disse, entre na arca, que Deus
ao findar de todas as coisas, disse: saia da arca. E agora, eu pediria a você que abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 8. Livro de Gênesis, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 15, até o versículo de número 18. Então, disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossa vida. Às vezes nós lemos e não percebemos o óbvio que se encontra no texto. Veja o que Deus disse a Noé: sai da arca e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Noé obedeceu e todos eles saíram da arca, mas perceba que a Bíblia diz que saiu Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Note que Noé obedeceu, mas não obedeceu exatamente como Deus lhe disse. Deus disse a ele: saia você, sua mulher, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Ele saiu e depois dele saíram seus filhos, e depois dos seus filhos saiu sua mulher, e depois de sua mulher saíram suas noras. Houve uma mudança de ordem. Ele não obedeceu exatamente o que Deus lhe disse. E essa mudança de ordem, eu não posso dizer que foi por causa dessa mudança de ordem, mas por não obedecer exatamente ao Senhor, por não cumprir exatamente o que o Senhor tenha dito, consequências chegaram à vida de Noé. E nós sabemos que logo depois houve uma crise na família de Noé. Uma grande crise, quando Noé, tendo plantado uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se, ficou desnudo e houve todo aquele problema. E ele amaldiçoou a descendência de seu filho Cão, amaldiçoando Canaã, filho de Cão. Toda esta situação, todas estas coisas estão aqui dentro de um contexto e que muitas vezes nós não percebemos. Sim, Noé cometeu um erro, Noé agiu de uma maneira inconveniente. Por quê? Porque estava embriagado. E consequências aconteceram.
nunca deixe de fazer as coisas que Deus te disse para fazer da forma como Deus te disse para fazer, porque consequências virão. Não necessariamente elas virão imediatamente, mas elas poderão vir depois, porque estamos semeando algo que iremos colher. A Bíblia diz, de Deus ninguém zomba. O que o homem semear, isso ele colherá. De Deus ninguém zomba. Há consequências. Mesmo que Deus tenha tamanha misericórdia, tamanho amor, tamanha compaixão, que Deus nos ame, nós não podemos nos esquecer que Deus é justo. E especialmente, eu me dirigiria aos Noés. Dê o lugar de honra que Deus quer que você dê à sua esposa. Que ela seja honrada, que ela venha antes dos seus filhos. Veja, a ordem que Deus deu aqui de saída da arca, Noé sai primeiro, esse patriarca, mas logo depois, Noé faz com que seus filhos saiam e não tem o cuidado do que Deus disse que saísse a sua esposa após ele. Você poderá dizer, mas que importância tem isto? Que importância tem isto? Às vezes, meus irmãos, sabe, hoje nós estamos vivendo uma mudança no comportamento da nossa sociedade. E algumas coisas que talvez as pessoas vejam como antiquadas, vejam de uma forma que isso não é mais relevante, e que são bíblicas, como honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias e tudo o que faças seja bem-sucedido. O respeito aos mais velhos, sabe, esse honra ao teu pai e tua mãe não é apenas honra o teu progenitor, a tua progenitora, honra os que são mais velhos que você. Honra até mesmo a geração de teu pai, a geração de tua mãe. Honra, obviamente, o teu progenitor, a tua progenitora, aquele que te criou, aquela que te criou. Honre, manifeste em tudo honra. Eu fui criado numa família evangélica, tradicional, de geração em geração. Então, em nossa família, onde as crianças eram muito amadas, muito queridas, mas meu avô e minha avó sempre tiveram uma posição de relevância que os netos aprenderam desde pequenos que a primazia era de vovô e de vovó. O melhor lugar era do vovô e da vovó. O primeiro a se sentar era o vovô e a vovó. Os primeiros a serem servidos era o vovô e era a vovó. Nós fomos criados assim. Eu me lembro, muitas vezes, nos jantares de família, quando, você sabe como crianças são, e nós éramos 30 netos, então você pode imaginar como estava. Havia netos mais velhos, netos mais novos, mas havia uma multidão de netos, e os netos mais novos, dos quais eu fazia parte, nós chegávamos bem perto da mesa, a mesa farta, a mesa muito completa, e me lembro como nós estávamos prontos a avançar na mesa,
e os nossos pais prontos a avançar em nós. Não é? Era aquela luta de avanços, porque eles estavam nos segurando, eles estavam nos ensinando a honrar os mais velhos. E hoje, há tanta inversão, e que pensam, não, nós estamos fazendo isso, as crianças vão primeiro, e saiba do seguinte, você fará muito bem aos seus filhos se você transmitir, mais do que privilégios, valores aos seus filhos. Privilégios são bons, carinho é excelente, afeto é ótimo, mas nós precisamos transmitir aos nossos filhos valores. Quando Noé, ele inverteu, ele trocou o lugar que deveria ser da esposa pelos filhos, ele estava obedecendo a Deus, que era sair, mas não estava obedecendo a Deus na ordem ou maneira que Deus havia dito como ele deveria sair. Nós não podemos apenas obedecer a Deus no que tange a fazer o que Deus nos disse para fazer. O que Deus disse, saia da arca. Mas Deus não disse apenas saia da arca. Deus disse como ele deveria sair da arca. E eu estou querendo dizer a você que nós temos que obedecer a Deus, não só no que Deus nos disse para fazer, mas no como Deus nos disse para fazer. Nós temos que ter este cuidado. Nós temos que ter este temor. Tem cuidado, a Bíblia diz, de fazer tudo segundo o modelo que eu te mostrei. Nós precisamos aprender a fazer as coisas segundo o que Deus nos mostrou. Por isso, você não faz a vontade de Deus apenas cumprindo o mandamento de Deus. Você também tem que obedecer o conselho de Deus. Porque Deus não apenas nos manda ou ordena, Deus também nos aconselha. E se eu quero fazer plenamente a vontade de Deus, eu não posso me limitar apenas, e olha que isso não é pouco, a obedecer às ordens divinas, ao mandamento divino. Eu preciso obedecer o conselho divino. Veja, há uma igreja em Apocalipse, Deus disse, aconselho-te. Note que Deus não disse, ordeno-te. Deus disse o quê? Aconselho-te. Aconselho-te que de mim compres. Quando Deus começa a falar isso não é uma ordem, isso é um conselho. E eu tenho que ouvir e atender tanto o mandamento quanto o conselho. E eu colocaria isso dessa maneira. Eu tenho que não só obedecer, fazendo o que Deus me disse para fazer, mas fazendo como Deus me disse para fazer. Sai da arca. Mas não saia de qualquer maneira. Saia você, sua mulher, seus filhos e as esposas de seus filhos. E, infelizmente, Noé obedeceu, saiu da arca com todos que Deus disse que deveria sair, mas
Ele não fez exatamente da forma que Deus lhe ordenara. Tenhamos esse temor no nosso coração. Esse temor de, a próxima vez que estivermos orando, dizendo: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero realizar a Tua vontade, Senhor, eu quero fazer as coisas como elas têm que ser feitas. A Bíblia diz, falando a verdade. Nós temos que falar a verdade. E falando a verdade com todos. Mas a Bíblia não diz apenas falando a verdade, diz falando a verdade em amor. A forma que eu tenho que falar a verdade. Muita gente obedece e fala a verdade. E hoje, com o advento das mídias sociais, em que tantas pessoas estão falando e falando e falando e falando e falando às vezes o que não deveriam falar, muitas pessoas estão, neste momento, falando as verdades, mas se esquecendo que há uma forma certa de se falar a verdade. É falar a verdade em amor. Porque se eu não falar a verdade em amor, eu corro o risco de simplesmente estar falando umas verdades para alguém. Eu preciso fazer o que Deus me ordenou a fazer. O que Deus ordenou a fazer é falar a verdade. A forma como Deus ordenou a fazer é em amor. De modo que não basta obedecer, é obedecer da forma correta. Esse é o princípio fundamental que nós encontramos nessa narrativa e que muitas vezes passa por nós despercebido. É tão sutil a forma como eles saíram, mas aquela mudança no que Deus havia dito trouxe alguma consequência. E como eu disse, tudo isso está dentro de um contexto. E é interessante que a crise que Noé teve, logo depois, foi uma crise familiar. Foi uma crise dentro da sua família. Foi uma crise com seus filhos. Meus irmãos, que nós obedeçamos, que nós façamos a vontade de Deus de maneira plena. No nome de Jesus Cristo. Amém? Amado e querido Deus, nós entregamos esta palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar. Às vezes nós estamos, Senhor, como família, pensando que o que estamos fazendo perfeitamente, afinal de contas eu estou obedecendo o que Deus me disse para fazer. Mas, por vezes, embora estejamos fazendo o que o Senhor nos disse para fazer, não estamos fazendo da maneira que Ele nos disse para fazer. Por isso, ó Pai, nós queremos te pedir perdão e queremos clamar ao Senhor por sabedoria, pois a Bíblia diz, alguém carece de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não negando nada a ninguém. Dá-nos essa sabedoria, para que vivamos de forma sábia, correta. Assim como dissemos, falando a verdade, mas falando a verdade da forma certa. Falando a verdade em amor, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, a Tua bênção aqui. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Amém? Meus amados irmãos, alguns fizeram aniversário, a pastora